Eba, Networker! Sejam muito bem-vindos a mais uma live da reciprocidade. Hoje falando sobre um tema que nós nunca abordamos diretamente, que é transição de carreira dentro da advocacia. E aí, com o Fernando Granzotti, um especialista, super especialista, já está aqui conosco. Fernando, eu vou te chamar aqui. Ô, Fernando, tá me ouvindo bem? Olá, Eduardo. Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Perfeitamente, perfeitamente. Maravilha. Hoje eu tive muitos problemas com a minha internet. E eu falei, cara, Verdade. só faltava agora às 19 horas eu ter alguma questão com o Fernando Granzotti. Você sabe Fernando, uma coisa, Eduardo, que não sei o que aconteceu com o Instagram nessas últimas semanas, mas é impressionante como as minhas lives caíam, travavam. E aí eu falava para o pessoal, gente, eu vou voltar, dá um tempinho, vai voltar. Porque não tem o que fazer, faz parte do jogo, não tem jeito. Prazer semana estar aqui passada eu estava contigo. fazendo. Legal, prazer todo meu. Semana passada eu estava fazendo uma live com o Mago Rodrigo, que é um mago chileno. Ele, na verdade, ele formou-se engenheiro, mas ele fez uma transição de carreira e tem tudo a ver com o que você Claro, claro. nós vamos conversar hoje. Ele fez uma transição de carreira para ele se tornar um consultor e ele, como dinâmicas, ele utiliza a mágica. É simplesmente espetacular. Só que ele estava lá no Chile. A gente estava até discutindo, brincando, conversando sobre um grande benefício que a pandemia nos trouxe foi essa possibilidade de aprendermos a nos conectarmos à distância, né? Era Uhum, uma coisa que era meio rudimentar, agora viramos os Jetsons praticamente. exato. Mas a gente ficou refém desse aparato tecnológico que não depende só da gente, né? Então, Exatamente. Mas vamos, e essa é uma questão vamos. importante já para o pessoal que está chegando e agradecendo já todo mundo que está por aqui. Uma coisa interessante quando a gente não tem responsabilidade, ou a gente não tem controle sobre certas coisas, o quanto que a gente também fica ansioso, querendo controlar o incontrolável, né? Gente, tem que fazer, É relaxa. isso. Nós vamos fazer o seguinte, eu e você, vamos fazer uma mentalização, vamos orar para os deuses da tecnologia. Eu não sei se você já ouviu aquela série American Gods, que faz uma brincadeira sobre os antigos deuses, as pessoas agora Não acreditam em assisti. novos deuses, então vamos orar para os deuses da tecnologia aí, para que eles nos amparem hoje. Vai dar tudo Fernando, certo. Vai dar tudo certo. eu quero dizer que é um imenso, imenso prazer ter você aqui comigo. A gente já tinha tentado fazer a live, aí você ficou doente. Sim, foi. E tá tudo bem, acontece. Felizmente Graças não a foi Deus não nada era nada grave, né? grave. Pois é. Diante de toda essa circunstância que nós estamos passando. Exato. Então, eu quero te agradecer demais por você aceitar esse nosso convite aqui do Enchendo a Banca. Eu criei essas lives um pouco, no começo, com um pouco de receio, porque estava todo mundo fazendo live, né? Uhum. Mas esse meu valor, que eu sei que é seu também, de contribuir com a advocacia, com o crescimento de advocacia, em áreas que o estudo jurídico não aborda, Uhum. e foi por isso então que eu comecei a fazer as lives e estou trazendo as pessoas dos mais diversos ângulos para criar um espectro de maior amplitude para o advogado. Sim, com E certeza. nada tão importante, para mim foi um desafio fortíssimo essa coisa da transição de carreira, eu trabalhei muitos anos em um escritório, e aí para eu tomar essa decisão de ter esse meu escritório sozinho foi uma coisa bastante desafiadora, vamos dizer assim, mas eu espero que você tranquilize todos os colegas que estão nos assistindo e vão ainda Sim, nos com assistir, certeza. para dar noção de que seja possível, para que eles perceberem que não é um bicho de sete cabeças isso. Eu Fernando, quero contar antes um de qualquer. pouquinho. Eu quero contar um pouquinho também nisso que você falou, exatamente importante de você é, ter feito uma transição de carreira, que é algo que te deixou com muito medo. E as pessoas muitas vezes acham que a transição de carreira termina quando você começa a carreira nova. A transição de carreira, ela é eterna. Você tem a sensação de insegurança, de instabilidade, de será que eu tomei a decisão certa? Isso pode corroer o cérebro
emocional de uma pessoa, a ponto de ela não saber o que fazer mais da vida, a ponto de ela ficar olhando e se questionando, e aí ela não vive, ela não trabalha, ela deixa de impactar a vida das outras pessoas. E é isso que a gente vai tratar bastante hoje. Ela só olha para trás, né? Ah, com certeza. Ela só olha pra trás. Fernando, antes de a gente falar do nosso negócio, e eu, mais uma vez, eu te agradeço imensamente para você disponibilizar uma hora do seu bem mais precioso, que é o seu tempo, Sim. em favor aqui dos nossos live espectadores do Enchendo a Banca. Eu gostaria muito que você contasse a sua história. Você passou por uma transição de carreira. Como é que foi desse começo? Como é que foi essa história toda para você falar sobre isso? É uma coisa muito interessante. Para quem não me conhece, eu sou hoje estrategista de inteligência emocional. Eu trabalho com relacionamentos corporativos, relacionamentos profissionais, relacionamentos amorosos, relacionamentos interpessoais. Eu não trabalho com relacionamento com cachorrinho, gatinho, isso daí outras pessoas fazem. Mas o que foi que me mudou, o que me transformou no que eu sou hoje, saindo de um cargo de diretor jurídico de uma companhia multinacional e informando já todo mundo, importante isso, eu nunca deixei de ser advogado. Advogado a gente nasce, né? A gente não se transforma. Ou você ama ou não ama. E hoje ainda, estando na Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB de São Paulo, podendo ajudar tantas pessoas a se desenvolverem, e eu entendi que esse era o meu chamado. Então, como é que foi a minha carreira? O que aconteceu para eu chegar onde eu cheguei? E para quem está assistindo, independentemente da carreira que você está, independentemente da carreira que você almeja, os princípios que a gente vai falar aqui hoje vão te ajudar. Ponto. Vai ajudar. Então, fica com a gente. Depois essa live vai ficar gravada, não, Eduardo? Vai, fica gravada. Beleza. Então, contando um pouquinho, eu fiquei 23 anos trabalhando na área jurídica, especificamente na área tributária, e eu comecei em empresa de grande porte, só que alguma coisa me chamava, que estava dentro de mim, que estava desconfortável ainda. Faltava alguma coisa. E aí eu saí da empresa e fui para escritório. E aí eu fui para escritório e assim, Eduardo, a questão emocional é muito importante nisso tudo que eu estou contando para vocês. Eu fui para o escritório e eu tinha dentro de mim uma necessidade muito grande de agradar. Eu tinha uma necessidade extraordinariamente forte de querer que as pessoas ficassem felizes ao meu redor. Então, o que aconteceu? Eu era super eficiente. Isso me ajudou demais na minha carreira. Mas, ao mesmo tempo, isso me prejudicava comigo. Por quê? Porque eu era tão eficiente que, nesse escritório de advocacia, que éramos 4 tributaristas, um saiu, eu assumi o trabalho dele. Saiu mais um, eu assumi. Saiu o outro, eu fiquei sozinho e assumi todo o trabalho do escritório. E por quê? Porque eu era bom em fazer tudo por todo mundo. E isso me prejudicava demais. Só que, como eu tinha uma necessidade muito grande, eu tinha uma ferida emocional, que é a ferida emocional do abandono e da rejeição. Eu precisava me sentir aceito. E esse é um grande problema que impede muitas vezes você fazer uma transição de carreira. E é importante, eu já estou contando isso, para as pessoas que estão ouvindo já começarem a olhar para dentro de si, se esse é um comportamento que você tem. É muito diferente de você fazer o bem para as outras pessoas só porque você quer, ou você fazer o bem para as outras pessoas para se sentir aceito. E esse era o ponto que eu estava. Eu precisava me sentir aceito. Só que isso me ajudou, claro que me ajudou. Gente, não quer dizer que quem tem feridas emocionais ou quem tem problemas, que tem depressão, que tem ansiedade, não vai conseguir subir na sua carreira, vai. Só que você depois, para encontrar a sua felicidade, para encontrar seu propósito, a sua missão, você vai ter que ter equilíbrio emocional dentro de você. Não adianta simplesmente você ter o externo. Se não tiver interno, a coisa não vai funcionar. E aí eu fui subindo e sempre precisando daquela necessidade muito grande de me afirmar, me autoafirmar. E eu fui galgando para gerente jurídico, diretor jurídico. E quando eu cheguei nesse ponto, sabe que ainda estava faltando alguma coisa dentro de mim, Eduardo? Uma coisa que eu já era um grande gestor, já tinha uma equipe muito grande, tinha um impacto profissional muito grande. Eu tenho uma amizade muito grande com o Luiz Eduardo Chueri, e ele falava, pô, Fernando, você parece professor de faculdade, cara, você tem uma cabeça muito boa e tal.
Então, por externo eu era muito bom, mas dentro de mim eu estava um caco. Eu estava em crise de depressão profunda, eu não sabia, tudo acontecia contra mim. Sabe aquelas coisas de o mundo está contra mim? Eu sentia isso dentro de mim, mas eu engolia, porque eu aprendi o quê? Eu tenho que engolir, eu tenho que absorver isso daí e eu tenho que ser forte. Não é? Homem não chora, engole esse choro. E é o que a gente aprendeu. A gente aprendeu a enfrentar e cala a boca, engole aí e segue. E o jurídico de grandes empresas, principalmente no cargo que eu estava, ele é o último recurso de uma empresa. É o último momento em que, se não deu certo na área de marketing, na área de vendas, na área de compras, ninguém resolveu, manda para o jurídico. E aí vinha para mim, e aí se eu não resolvesse, eu era culpado. E aí eu tinha um relacionamento bastante complicado com o presidente da empresa, e tudo isso acontecendo dentro de mim, começou a afetar minha saúde, afetar meu relacionamento dentro de casa com minha esposa, afetar meu relacionamento com os meus amigos, eu não queria mais sair, tinha uma série de coisas. Até que eu tive uma grande oportunidade de encontrar a inteligência emocional. Foi uma libertação para mim, porque uma das coisas que eu senti dentro de mim naquele momento é a possibilidade de eu tomar as minhas decisões. Primeiro, eu curei minhas feridas. A gente precisa curar isso. A gente precisa olhar de frente. Às vezes a gente quer pôr debaixo do tapete os problemas que nos trazem na nossa profissão, os problemas que as pessoas... A gente não quer olhar para isso. Porque a gente tem medo de que se eu for tratar disso, a coisa pode piorar. Não, nunca vai piorar. Se você olhar para suas dores, o melhor que vai acontecer é você poder curá-las. Ninguém consegue administrar aquilo que desconhece. E a inteligência emocional te dá a capacidade de administrar seus comportamentos emocionais. E foi aí que, então, quando eu tive isso, e transformou minha vida. Transformou a ponto de eu conseguir administrar de uma forma muito mais eficiente até o meu trabalho. A área jurídica começou a ser completamente diferente. As pessoas que trabalhavam comigo, eu comecei a entender emocionalmente aonde virar as chavinhas para deixar o quê? Elas satisfeitas. Porque o grande problema, e já falando de transição de carreira, o grande problema das pessoas é quando elas estão insatisfeitas e elas não sabem o que fazer. E a insatisfação, a pessoa começa a colocar a culpa no governo, na Covid, nos clientes, nos fornecedores, no chefe, todo mundo. Por quê? Porque você precisa, quando você transfere a culpa, você transfere a responsabilidade. E aí se você transfere a responsabilidade, não é mais culpa minha. Só que aí é que está o grande ponto. A minha esposa, ela faz uma brincadeira, ela fala assim, ó, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Exatamente. Mas é claro que é uma enorme brincadeira, né? Mas você sabe que é uma brincadeira muito verdadeira, né? Que a gente tem, dizendo, é assim que vai ser e ponto. Só que aí é que está o grande ponto, o grande problema. Se a gente não compreende que cada ser humano, principalmente cada advogado, cada pessoa que fez direito, meu pai fez direito e ele não pôde advogar. E eu fui honrar o meu pai me tornando advogado. Eu queria ser engenheiro do ITA, eu queria fazer engenharia aeronáutica, e 6 meses antes do vestibular eu decidi mudar para direito. E hoje eu sei que era uma honra muito grande. Gente, nós temos capacidade de fazer o que a gente quiser da vida. Nós temos uma capacidade intelectual para ser cirurgião, para ser médico, para ser advogado, para ser o que for. O que você escolher, você vai se dar muito bem, desde que você entenda por que você está escolhendo. E essa é uma das questões que mais me chamava a atenção. Porque eu escolhi ir para a área jurídica. Eu me dei muito bem, foi transformadora. A experiência que eu tenho dentro de mim é única. Só que o que eu comecei a enxergar? Que as pessoas, principalmente dentro do Poder Judiciário, que as pessoas, os meus pares, que os meus funcionários, os escritórios de advocacia externos que a gente contratava, cada um deles, especificamente, um por um, tinha seus problemas emocionais que na hora que você sentava para fazer uma conversa, as pessoas se desestabilizavam. E aí tinha aqueles momentos de piti, né? Tinha um momento de explosão, tinha um momento de muitos problemas. E eu percebi o seguinte, que com o conhecimento que eu fui adquirindo, com inteligência emocional,
com coaching estratégico, com hipnose ericksoniana, com uma série de coisas, eu entendi o quanto as pessoas não têm o controle, porque elas não aprenderam. A gente não nasce sabendo, gente. Tudo que você tem Tem muitas coisas que a gente não aprende, né? A gente não aprende, sem contar o nossa área da advocacia, mas Sim. como ser humano, a gente tem coisas que seriam básicas. A exemplo de, por exemplo, uma inteligência financeira, né? Claro. A educação financeira que a gente não aprende. E a inteligência emocional é incrível. Por que, que isso não é desenvolvido em tenra idade? Porque nós somos seres... A gente aprende isso em o SPB, em Educação Moral e Civil. Nós somos seres gregários. O ser humano ele só chegou onde ele chegou em função de viver em sociedade. Ninguém consegue viver sozinho. E por que será que, então, em um certo momento, e já faz tempo, eu acho, né? A gente percebe que não consegue entender essas relações, não estamos prontos para essas relações, né? Isso era uma disciplina, uma habilidade que nós deveríamos ser treinados desde sempre. Você não concorda? Concordo plenamente. Qual que é o grande problema? A gente foi treinado errado. A gente não nasceu do jeito que a gente é. Nós estamos com desequilíbrio emocional. Nós não nascemos com ele. Nós estamos repetindo o padrão. Eduardo, a gente aprende. Tudo que a gente aprendeu com o nosso pai, com a nossa mãe, ou quem fez o papel de pai e mãe. A gente aprendeu com os nossos professores, amigos. A sociedade nos colocou certos pesos, certos dogmas, certas condições morais de viver. E a gente foi aceitando. E o nosso pai, aquilo que a gente brincou no início, né? Engole o choro, homem não chora, etc. Quem falava isso pra gente? Nossos pais. É, isso aí. Por quê? Porque uma criança, pensa numa criança de 4, 5 anos de idade, ela é emoção pura. Ela não tem controle. O que ela sente, ela põe pra fora. Se ela tá triste, ela chora. Se ela tá com raiva, ela morde. Se ela tá feliz, ela canta, ela abraça, ela pula. Então, quando você tem uma pessoa que é extremamente emocional, ela está em desequilíbrio emocional? Claro que sim. O grande ponto que as pessoas não entendem é que o desequilíbrio é quando a gente é muita coisa em um dos lados da balança. A gente tem que ter o equilíbrio entendendo que eu tenho um sistema emocional que é fortíssimo, muito, muito, muito forte. E eu tenho um outro sistema que é o sistema intelectual. O que a gente aprendeu? O que nossos pais, nessa programação, nessa repetição de padrão, nos fizeram? Engole as suas emoções e trabalha exclusivamente com o seu racional. Você tem que ser uma pessoa equilibrada. E como é que a gente aprendeu a ser equilibrado, Eduardo? Engolindo tudo. Engolindo o quê? Engolindo. Imagina num tribunal, você morrendo de raiva, você engole. Aconteceu um acidente, caiu um avião, 200 pessoas morreram, você olha e fala, que pena. É o máximo de emoção que se tem hoje. A gente não se permite emocionar. Por quê? As emoções são caracterizadas na sociedade como um sinal de fraqueza. E aí o que acontece? Já que eu não posso me mostrar fraco, eu não me emociono. É muito mais simples. Só que isso é um erro gigantesco, porque nós somos movidos à base de emoções. E assim, só fazendo um parênteses para quem está assistindo a gente, toda a nossa carga emocional, ela é só fisiológica. Ela é exclusivamente fisiológica. Então, quando você sente ansiedade, medo, que a gente está tratando na transição de carreira, ansiedade, medo, o que vem? É cortisol, é endorfina, é adrenalina, é tudo que nos move, é o corpo se preparando para agir. E o que a gente aprendeu a fazer? Engole. E aí a gente engole e vira dor de estômago, vira gastrite, vira úlcera, vira pressão alta, vira tudo. Então, o que acontece? Nessa repetição de padrão, a gente aprendeu a ser assim. Só que a gente pode desaprender para aprender de novo. Isso é neuroplasticidade, que a neurociência hoje ensina tanto. Eu posso mudar meus comportamentos. Aquele negócio da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Isso não existe mais. Pau que nasce torto não morre torto. A gente pode se transformar. Só que o grande problema é, por que eu vou me transformar?
O grande ponto, já começando a falar sobre transição de carreira, é como eu me transformo. E aí a Érica já pergunta, como ser racional em meio às emoções? Érica, é importantíssimo você entender que o racional, o nosso sistema emocional, ele se chama sistema frontolímbico. Essa partezinha aqui na frente do nosso cérebro, que é o neocórtex pré-frontal, um quadradinho aqui, é o nosso centro de decisões. É aqui que a gente decide as coisas. Só que nós temos um sistema emocional. E o sistema emocional, você não controla suas emoções. Impossível você acordar e falar, hoje eu não quero sentir medo. Hoje eu não quero sentir raiva. Não dá, caramba. Principalmente se você está pensando em mudar de carreira. Não tem como. Concorda? Não dá, né, Eduardo? Pô, não funciona. Só que o problema é o seguinte. Eu não posso ser só racional. Eu tenho que ter os dois. Por quê? Meus pensamentos controlam minhas emoções. Minhas emoções controlam os meus comportamentos. Quando eu entendo essa passagem, essa tríade, de que pensamento controla emoção e emoção controla comportamento, o meu pensamento ele é racional. Então, por exemplo, se eu penso, meu Deus, se eu fizer essa transição de carreira, o que os meus amigos vão pensar de mim? Eu estou tão bem na empresa, agora eu vou abrir meu escritório, o que vão falar de mim, né, Eduardo? Meu Deus, vão falar, você é louco, para, você estava tão bem, por que você vai fazer isso? Por quê? Porque as pessoas querem que você não faça aquilo que elas têm medo de fazer. As pessoas tentam te puxar para baixo e te criticar para que você não haja da forma como elas têm medo de agir. E esse é o grande Às problema. vezes elas querem te proteger, né? Mas elas sempre estão proteção. achando que estão te protegendo. As pessoas amam. Teu pai, tua mãe falavam para você, não vai sair depois das 10 da noite. Por quê? Porque ele era bravo, chato, ranzinza? Não. Porque ele tinha medo. Medo do que podia acontecer. Não, meu Deus, você vai aprender a dirigir? Não vai sair sozinho à noite de carro, nunca. Por que não? Porque tem medo do que pode acontecer por amor. Só que o grande problema é esse. Nós temos que aprender, isso eu aprendi, gente. Para você fazer uma transição de carreira, você tem que aprender a honrar esse amor. Mas ser livre. Honrar o amor é uma coisa. Ser livre é outra. E você tem que usar as duas coisas. E isso, Érica, isso é o equilíbrio emocional. Isso é usar as suas emoções, tendo medo, tendo receio do que pode acontecer, mas decidindo intelectualmente, eu vou fazer apesar disso. Porque uma das coisas que as pessoas não compreendem, tem muita gente, Eduardo, que fala, eu só vou fazer transição de carreira quando eu perder o medo. Me diz, você perdeu o medo? Não vai acontecer nunca, né? Nunca, mas você não vai. Imagina você quer pular de paraquedas e só pula quando perdeu o medo. Não pula. Não vai dar. Eu já saltei de paraquedas acho que 2, 3 vezes, e não foi um salto solo, foi um salto com o instrutor, sim. E ele falou assim, todos os meus saltos eu tive medo, 100%, e ele já deu mais de 1000 saltos. Então, esse é o ponto. Se perde-se o medo, você simplesmente perde a responsabilidade. A responsabilidade. E aí vamos então, Fernando, tocar nesse assunto. Normalmente eu faço uma pergunta aos meus convidados que são da área jurídica, mas você já respondeu em parte, porque eu gosto de resgatar isso, porque às vezes as pessoas como nós estamos há muitos anos na área e parece que está no automático e se esquece um pouco desse propósito, né? Fernando, você falou um pouco que você queria ser engenheiro, mas enfim, no final de contas você quis honrar o seu pai e fazer direito. Foi essa a razão pela qual você resolveu ser advogado? Inconsciente, sim. Consciente, eu fui desafiado. E esse é o grande ponto. Qual que é o motivo da minha existência hoje? E isso é um nível que você chega de inteligência emocional para você saber por que você faz o que você faz. A minha necessidade hoje é ajudar pessoas a solucionarem conflitos. As pessoas solucionarem conflitos primeiro dentro delas.
E depois conflito com outras pessoas. Por isso que é relacionamento. Por isso que eu trabalho com relacionamento interpessoal. Negociações difíceis, conversas difíceis, como conquistar uma pessoa tóxica, como você tratar com um juiz tóxico. Isso é relacionamento interpessoal. Só que, inconscientemente, isso já estava em mim desde que eu era criança. E por que eu fui para a área jurídica? Porque eu precisava solucionar conflitos. Porque eu precisava melhorar a relação interpessoal de pessoas. E que está dentro da área jurídica. Esse é o ponto. Quando você começa a descobrir o porquê você faz o que você faz, aí as coisas começam a identificar, por exemplo, a área que eu fui. Eu fui para a área tributária. Eu podia ter ido para a área penal. Eu podia ter ido para qualquer área. Por que eu fui para a área tributária? Por que a minha vida... Gente, quando você está pronto para alguma coisa, as oportunidades começam a abrir. E aí você tem que enfrentar esse medo que você falou. Não dá para perder o medo. Só que uma coisa interessante sobre medo, e é importante falar isso já para todo mundo que está assistindo, o medo pode fazer 3 coisas, Eduardo. Primeira coisa mais comum é o medo te fazer se retrair e fugir. O medo te faz fugir, evitar o problema. Porque nossas emoções só têm 2 funções. Ou nos deixar numa zona de conforto para ter prazer, ou nos livrar de uma dor. Então, a gente não gosta de ficar em situações desconfortáveis. Então, o medo nos faz isso. Foge, sai correndo. E é bom, às vezes, quando você está na frente de um pitbull, de um leão que saiu da jaula, corre. Só que, às vezes, isso é bom. Agora, quando isso acontece sempre, que você foge de todos os enfrentamentos, foge de todos os desafios, foge, aí você passa a ser uma pessoa tímida, uma pessoa limitada, uma pessoa que não é livre. E quem não é livre não adianta, não tem felicidade sem liberdade. Você precisa ser livre. Por isso que eu falei, honrar o amor que você teve, mas ser livre. E aí a segunda coisa que o medo te faz congelar. Quando você tem branco, quando você seca a boca, quando você não quer fazer uma live, quando você está com medo de se expor, o que vão pensar de mim, uma série de coisas. E aí você trava. Muita gente queria ter feito a transição de carreira, e eu tive vários alunos que tinham esse problema, que não fizeram, apesar de serem competentes no que queriam. Mas não fizeram por medo do que podiam falar sobre ele. Então, congela. Ou a gente vai para o terceiro tipo de informação que o medo dá, que é o que a gente usou, e isso demanda equilíbrio emocional, que é o medo que te faz agir. E o medo que te faz agir se chama coragem. Coragem não é uma emoção. O medo é o que influencia a coragem. Coragem é agir com medo. Porque se você age com medo, você começa a ter não só responsabilidade, como você programa. Não é que você vai ser uma pessoa pessimista. Mas se você quer fazer uma transição de carreira, você fica pensando, como é que eu vou conseguir cliente? Que área que eu vou atuar? Será que essa área... Quando as perguntas vão começar a aparecer, e é importante que elas apareçam, porque você tem que escrever essas perguntas, porque você vai ter que fazer... A primeira coisa que eu explico para os meus alunos, e já dou essa dica para vocês que estão assistindo, façam isso. Você está no seu momento profissional atual. Você quer mudar para alguma coisa que é complicada. Sempre é complicado mudar, porque você conhece o que você faz hoje. Você vai para um lugar que você não sabe tudo que você vai fazer. Então, como é que você faz isso? Primeiro lista o porquê sim. Por que eu devo mudar? E depois você lista o por que não. Por que eu não devo mudar? Mas tem que ser transparente, sincero nessas respostas, no sentido, eu não quero mudar porque eu estou confortável onde eu estou. Seja sincero. Porque quando a gente pensa nisso, e para você ter uma ideia, para mim foi super dolorido, porque eu suportava os meus pais com um valor mensal para eles, e eu tive que falar para eles, eu vou fazer minha transição de carreira e eu não vou ter mais dinheiro para suportar vocês por um tempo. Eu tive que assumir isso, mas eu tive responsabilidade e falei, se faltar arroz e feijão, a gente divide. Ninguém vai passar fome. Mas eu não vou mais conseguir, porque eu tenho que fazer minha transição de carreira. E aí, quando você tem essa coragem que te traz responsabilidade para medir o que você precisa fazer, é aí que você começa a dar o passo. Mas a pessoa tem que o Santini está falando aqui, né? O Marcos tem que querer ultrapassar, é isso.
Então, E aí? o Como problema funciona? é querer, o problema é querer ou dever. A gente deseja muita coisa. Ah, eu gostaria de um carro novo. Ah, eu gostaria de ultrapassar o medo. Ah, eu gostaria de fazer transição de carreira. Mas não faz. E por que não faz? Porque você não tem uma emoção forte o suficiente. Você não tem o motivo. O grande ponto é o motivo. Por que, por cargas d'água, eu vou sair? Eu estava numa posição de um diretor jurídico, que a empresa me dava um carro importado de R$ 500 mil para dirigir. Não estou falando isso para me vangloriar, só para vocês verem como é que foi meu mindset. Eu tinha bônus do exterior, tinha poder, tinha tudo. E eu decidi largar tudo para andar de Uber. Para fazer, na minha transição de carreira, ajudar pessoas a se tornarem pessoas melhores, advogados se tornarem advogados melhores, juízes se tornarem juízes melhores, CEOs, presidente de conselho de administração. Eu tratei de todo tipo de gente já. E essas pessoas, destruídas dentro delas, precisavam de ter suporte. Por quê? Quando você não está bem dentro de você, não tem como você ter um bom relacionamento com seus funcionários, com seus clientes, com seus fornecedores, com seu marido, sua esposa. Não tem. Porque se você não está bem com você, isso externa. A pessoa sente. Você só pode dar para as outras pessoas o que você tem dentro de você. Então, se a pessoa ela quer ultrapassar o medo, ela não vai ultrapassar. Se ela quer fazer a transição de carreira, ela não vai fazer. Por isso que você tem que fazer a lista do porquê sim e do porquê não. Enquanto você não achar um motivo... Qual foi o teu motivo, Eduardo? Então, eu até queria contar para você essa história. O que aconteceu? No meu caso, o grande diferencial, o que me transformou foi a clareza. Porque a sensação que eu tinha, Fernando, é que só para você saber, eu identifiquei e criei essa possibilidade de transição de carreira depois do processo de coach que eu passei. Uhum. E aí, graças à minha coach, a sensação, eu vivia nas brumas e eu tive clareza das coisas. E a partir daí eu também fui fazer as mesmas formações que você fez, então, de coach, master coach, e hipnólogo, etc, etc. Não que eu não atuo com isso necessariamente agora neste momento, mas foi todo um processo de crescimento e de desenvolvimento substancial da minha inteligência emocional. Claro. E aí eu fiz a transição com medo, sim, mas com clareza de propósito. E é exatamente o que você está dizendo. É exatamente o que você está dizendo. Eu tenho que confessar uma coisa. Eu nunca tinha ouvido falar de coach. Nunca tinha ouvido em 2016. Uhum. E aí, sim, 2 anos depois, eu já tinha passado por um processo e me tornado coach. E quer dizer, primeiro, me parece que a gente tem que estar aberto à mudança, claro, aberto a querer ultrapassar o medo. Uhum. E realmente, uma das coisas mais difíceis é você deixar para trás. Eu também, assim como você, viu, Fernando? Eu tive essa questão eu tenho essa necessidade de sempre querer agradar, sempre dizer sim, sempre dizer sim. E depois a gente começa a aprender a equilibrar isso. Equilibrar, priorizar. E não é uma questão de frieza. Quando você fala, quando na minha casa falava que homem não chora, essa foi uma lição que eu não aprendi, porque eu sou um baita chorão. Até hoje. Se eu assistir o filme do ET hoje, eu choro. Mesmo sabendo que ele não morreu, eu choro. É incrível. E foi isso. Então, clareza e aí propósito. Clareza. Eu não sei se eu consigo nem dissociar isso. É clareza e propósito. Não dá para dissociar. Quando você entende a clareza, você se enxerga. A sua essência. E a clareza do motivo envolve teu propósito, não tem dúvida disso. É isso. E aí eu vou fazer uma pergunta para você,
Porque tem pessoas. Bom, o Enchendo a Banca hoje ele existe em função dessa clareza, de propósito de contribuir com. Na verdade, eu tinha um propósito, tenho um propósito maior de contribuir com o maior número de pessoas possível, mas Sim. eu tinha que começar por alguém. Uhum. E a gente começou a identificar que colegas nessa área jurídica estão passando por. Você dá um suporte por um lado, eu procuro dar um suporte dentro dessa carreira, com esse aspecto de ele atrair mais clientes. Eu faço uma brincadeira, né? Conseguir atrair clientes e fazer chover alvarás, né? Hoje, outro dia até me falaram, mas não é mais alvará, agora é MCL. Eu falei, gente, mas alvará todo mundo sabe o que é, pô. É isso. Foi isso. Mas ok, mas tem gente, Fernando, que tem propósito e mesmo assim, então eles fazem um plano, mas não conseguem executar. Por quê? Quando você tem um propósito, você enxerga, mas você ainda está no nível que você precisa agradar todo mundo. Quando você está no nível que você busca nas outras pessoas a sua validação, esse é o que te impede. O processo de coaching, o processo de inteligência emocional, o processo de libertação interna sua, ele é o primeiro grande passo para que você tenha essa possibilidade de sair desse nível, dessa camada, dessa limitação que você tem, para você subir. Porque a clareza, qual que é o grande problema das pessoas que enxergam um propósito? Sabe aquele globo de neve que as pessoas, com purpurina, né, dentro d'água, né, que tem de muito país, tal, que se chacoalha, o que acontece? Fica aquela purpurina. Você até enxerga que tem lá uma torre Eiffel lá no meio do globo, mas tá cheio de purpurina, você não enxerga com clareza. A clareza que você falou é quando você equilibra dentro de você e as coisas se acalmam. Quando se acalma, a purpurina desce, aí você enxerga com clareza o que você quer, por que você quer, o que você precisa fazer. Mas eu preciso ter certeza de onde eu quero chegar? Claro que não. Você tem que ter certeza do que te motiva a fazer. Porque vai ter dia que você vai levantar e não vai estar funcionando. E aí você faz o quê? Vai ficar na cama? Ou você fala, não, eu sei porque eu estou fazendo isso. Vai funcionar. Eu vou evoluir com isso. E esse é o grande ponto. A pessoa ela tem o propósito dela. Mas aí eu faço uma grande pergunta, Eduardo. O propósito que você tem, que essa pessoa tem, é o propósito que ela tem ou é o propósito que ela vai agradar as outras pessoas porque ela tem? Porque existe uma grande diferença. Existe. É tão chique eu ter um propósito de ajudar pessoas. O que eu recebi de pancada por causa do meu propósito? Mas sim, imagina, você vai jogar... Falaram assim pra mim, você vai jogar fora a sua vida? Eu falei, gente, muito pelo contrário, eu só sou o que eu sou hoje por cada dia e cada dor e cada ferida que eu passei até o dia de hoje. Inclusive, o que você está falando, acho que tem a ver com o que a Cravo e Canela Cafeteria. Eu não sei exatamente o seu nome, mas olha, ela falou que está dizendo aqui, ela ou ele, né? Eu saí de uma depressão e agora tudo clareou. Estou igual a um pássaro. A um pássaro. Quer dizer, e é isso. É legal, porque... Claro, porque o que é a depressão? Acho que conseguiu aliar, né? Conseguiu aliar essa clareza não consegue e se desconectando dessa influência que outras pessoas possam ter. Exatamente. Acho que isso causa depressão, inclusive, né? Com certeza. Qual é o problema da clareza? A clareza só existe em um momento da nossa vida, Eduardo. É no momento do agora, né? Não é nem no momento de hoje. Porque hoje, às 10 da noite, ainda é futuro. O momento do agora, esse é o momento da clareza. É o momento que eu sei o que eu vou fazer neste exato momento. Neste exato momento eu não estou preocupado com minhas dívidas bancárias, não estou preocupado com meus clientes, não estou preocupado com a live que eu vou fazer amanhã, não estou deprimido com o que aconteceu no mês passado. Não, eu estou com você. Nesse momento presente eu estou exercendo o meu propósito. Essa é a minha clareza. O grande problema da depressão é quando Por que a Débora, viu, do Cravo e Canela. Legal, viu? Parabéns, Débora. Que bom, Débora. O que a depressão faz com a pessoa? A pessoa, ela tem momentos na vida dela que ela fez escolhas. Só que sempre a gente faz as escolhas com os melhores recursos que a gente tem.
Não quer dizer que as escolhas são sempre acertadas. Eventualmente a gente erra. E tá tudo bem errar, porque a gente só evolui errando. Porque se eu tivesse a cabeça, a gente estava numa discussão filosófica de que, meu Deus, eu com a cabeça que eu tenho hoje, se eu voltasse na época do banco de faculdade, o que eu não me tornaria? Eu não me tornaria nada. Porque, na verdade, eu só sou o que eu sou hoje pela minha história. Então, o que acontece? Eu fiz escolhas ruins, eu fiz escolhas boas, eu troquei os pés pelas mãos, tive dívidas complicadíssimas, levei quase 6 anos para sair de uma dívida gigantesca, com nome sujo, com um monte de problema. Eu tive. Eu errei? Ah, errei. Aí vem a depressão. Quando a tristeza de remoer um fato do passado toma todo o seu tempo, toma o seu cérebro. E aí você fica remoendo um problema e aí está o grande ponto, que você entra numa situação de tristeza constante. O estado de humor é quando uma emoção muito forte e prolongada por muito tempo toma conta de você. E aí o que acontece? Lembra que eu falei que os pensamentos moldam suas emoções moldam seus comportamentos. Então a única forma de você se livrar da depressão, primeiro é mudando seus pensamentos. Mudando como? Você tem que se perdoar. Primeira coisa é perdão. Você só vai se dar amor a partir do momento que você se perdoar. E aí você tem a liberdade de voar. E é isso mesmo, voar como um pássaro, por quê? Eu posso ir para onde eu quero. A partir do momento que eu sou o dono do meu navio, que eu sei o motivo pelo qual eu faço. Pensa no Nelson Mandela, que é um grande exemplo disso. Ele ficou lá seus 24 anos quebrando pedra numa prisão. E assim, ele quebrava a pedra com uma marreta e pegava as pedras quebradas e colocava no monturo, e eles deixavam isso acontecer para que os presos vissem que eles não estavam fazendo nada de útil. E assim, ele viveu 24 anos. Insuportável para uma mente humana ficar presa 24 anos dessa forma. Mas ele sabia o motivo dele. Ele tinha um propósito, ele tinha clareza do que ele queria. Ele tinha a decisão já tomada dentro dele. E aí você suporta o que você tem de problema. Então, apesar de você vislumbrar o seu propósito, não quer dizer que você vai atingi-lo em 2, 3 dias. Não, não é. A gente lida muito mal com o erro, né, Fernando? Demais. A gente, é uma questão muito, muito louca. Eu tenho estudado isso bastante. Em como nós temos sido treinados a nos martirizar, eu não sei porquê, inconscientemente, em função de erros. O Thomas Edison talvez seja um dos maiores responsáveis por a gente estar hoje aqui. Com certeza. Porque ele descobriu não só a lâmpada, mas o sistema de transmissão. Perfeito? Gente, ele só descobriu a lâmpada, ela só funcionou na 1.000.000ª vez. Eu não estou falando de centésima. Foram 1.001 tentativas. Olha o que ele fez com isso? Ele fez com isso? Só para eu terminar, o que ele falou? Ele falou, agora eu só sei 1.000 maneiras de como não fazer uma lâmpada. Do que está errado. E só esse processo dele é que fez com que ele chegasse onde ele chegou. E que fez com que ele fizesse uma das maiores descobertas da humanidade, que tornou a nossa modernidade diferente. A gente não entende a mágica da tecnologia. A gente só usa. A gente não entende a mágica de ir no supermercado e toda a comida que a gente quer está lá. A gente só usa. A gente se acostuma com a vida que a gente não pensa na grandiosidade que a gente tem aqui. E esse é o ponto. Os grandes inventores são os que mais erram. As pessoas que desenvolvem grandes tecnologias descobrem coisas extraordinárias de cura de doença. Poxa vida, a vacina contra pólio, a penicilina. Não foi assim, eu quero criar uma penicilina. Não, foi de tanto testar, pum, surgiu. Por quê? A oportunidade, aí não é sorte, hein, gente? Sorte, na verdade, e eu ouvi isso em 1991, da boca do Laí Ribeiro, nessa época ele era magrinho. O Laí falou o seguinte, a sorte é a pessoa preparada em que a oportunidade bate na porta dela e ela abre, mas ela abre só no momento que ela está preparada. E aí as pessoas falam, que sorte!
Que sorte! Quem quer entender o que você está falando, tem um excelente filme, Radioatividade. Uhum. Quem quer entender o que você está falando sobre essa questão de que não tem sorte, a ciência não tem sorte, é tentativa e erro, e nunca se incomodar com o erro e só aprender com o erro, assiste o filme Radioatividade, que é sensacional. E já aproveitando, ó, a Erika perguntando, é normal a pessoa demorar um pouco para tomar decisões, justamente por conta de clareza? Ah, claro. E isso é normal porque a gente foi treinado a não errar. Por quê? Como é que você chegava... Eduardo, você chegou em casa, você está com seus 8 anos de idade, aí você chega em casa com o teu boletim da escola. Aí você tem um monte de nota azul e tem uma nota vermelha. Teu pai e tua mãe iam falar o quê do boletim? Por que você tirou essa nota vermelha? Você só estuda, você não faz nada, você é um irresponsável, olha o teu irmão tão melhor do que você, olha o teu primo como é mais inteligente. E eles faziam isso por amor, tentando te motivar a estudar mais. Mas o que eles colocaram dentro de você? Que errar é feio, errar é ruim, errar não é bom, errar é coisa de pessoas inferiores, incapazes. E essa incapacidade, não merecimento, ao invés de vangloriar a pessoa do que ela conseguiu fazer, do que ela atingiu, apesar desse erro, ela teve tantas outras notas azuis. Não, a gente foi incutido na nossa vida o quê? A focar no erro. E quando a gente foca, tudo que a gente foca expande, gente. Se eu só foco no erro, se eu só enxergo o erro, é só isso que eu vou enxergar na minha vida. Eu sou um erro ambulante. E aí você começa o quê? A ter uma destruição da tua autoestima. Então, Érica, normal? É normal pela forma que a gente aprendeu. Só que se você desaprender isso para aprender de novo, a tomar erros, a criar os erros, ou a enxergar os erros de uma forma não julgadora, para entender o seguinte, como o Eduardo falou do Thomas Edison, eu encontrei uma forma de não fazer a lâmpada. Ou, eu errei. Agora, o que eu vou olhar para esse erro? Como é que eu vou olhar para esse erro? Eduardo, isso é importante, eu queria até... Inclusive, eu vou até te perguntar isso. Sim. Esse erro, normalmente o medo do erro vem das críticas, certo? Sim, com certeza. Então o que a gente faz com essas críticas, Fernando, para a gente não ter esse medo? Exatamente esse ponto. Anotem isso. Anota, vocês vão acabar esquecendo. Anota o que eu vou falar agora. O medo, nesse momento do erro, ele pode levar para 2 caminhos. Lembra que as emoções nossas são feitas para nos fazer agir. Nós só agimos na nossa vida porque nós temos emoções. Uma pessoa que está com problema de grande depressão ou de grande ansiedade, ela tem que tomar um psicotrópico ou algum remédio para dar uma acalmada para ela. Quantas vezes você já não viu, ou se você já teve a oportunidade de ver, uma pessoa que tomou um remédio, uma alta dose, ela ficou o quê? Catatônica. Ela não se mexe. Ela não tem expressão, aliás, ela fica sentada ou deitada. Ela não tem força vital para levantar para ir pegar um copo d'água. Ela não consegue. Porque as nossas emoções é que nos fazem agir. Então, a partir do momento que você erra, e você tem o medo nesse erro, medo da crítica, etc. e tal, você passa para 2 possibilidades. Lembra que eu te falei, uma emoção sempre gera uma outra emoção. Esse medo, esse erro, pode te levar para a tristeza. E o medo que te leva para a tristeza, te leva para a vergonha. Te leva para a vergonha e quando você entra na vergonha, você deixa de tentar. Porque se você vai para um palco para fazer uma apresentação e te dá branco, e as pessoas que estão na tua frente dão risada de você, e aquilo te traumatiza de tal forma que você fica envergonhado, você fica triste por aquilo, de tal forma que você fala, eu nunca mais vou subir num palco. Você acabou de travar a sua vida. Mas esse é um dos fatores, é uma das possibilidades. A outra possibilidade, que é a possibilidade que eu quero que você use, é a raiva. Ah, mas é feio ter raiva. Não, muito pelo contrário. A raiva é uma das maiores energias que você pode ter. Você errou, você foi para o palco, você esqueceu, travou, e todo mundo deu risada de você. Vem para a raiva. Não xingar todo mundo, não é para bater em ninguém. Não seja uma pessoa que explode. Porque se engolir ou explodir é desequilíbrio emocional. Os 2 lados mostram desequilíbrio emocional. O que você tem que fazer? Canalizar essa raiva. Mas sinta a raiva. Raiva do quê? Dizendo,
Eu nunca mais quero passar por isso. Eu nunca mais vou passar por esse erro. Este erro eu não faço mais. Eu posso fazer erros diferentes. Mas esse especificamente eu aprendi, eu não vou mais fazer. E eu vou ficar com uma raiva que vai me ajudar o quê? A ter ação. Para que eu monte um plano de ação, um procedimento dentro de mim, para que eu não repita mais esse erro. Como Einstein falava, ou pelo menos atribuem a Einstein essa frase, que a loucura do ser humano é tentar resultados diferentes fazendo a mesma coisa, batendo na mesma porta, não adianta. Então, não tem como, né? Não tem como. Então, se você errou, e esse erro você errou porque você agiu de uma forma, você aprende com esse erro. E aí você continua tentando. As pessoas vão te julgar? Vão. Mas aí eu te faço uma pergunta. Quem é que bate na tua porta para pagar teus boletos? Alguém? Não, ninguém, né? Esse é um argumento sensacional. Ué, você não paga meus boletos. Ponto. Se não paga meu boleto, e você não vai me dar nada de graça, você não vai ser um anjo investidor no meu escritório, você não vai fazer nada para mim. Então, guarda a tua crítica. Assim, não, eu não vou falar para a pessoa, você é isso, você só critica. Não, eu olho para a pessoa e falo dentro de mim, obrigado por compartilhar. Eu entendo que você tem suas limitações. Eu entendo que você tem suas dores. E eu entendo que você, na minha posição, nunca faria o que eu estou fazendo. Isso me deixa grato para entender que eu estou me dando valor que muitas pessoas não se dão. Isso é valorizar assim. Dentro desse contexto que você está falando, sensacional. É uma maneira espetacular de você lidar com essa crítica, né? Sim. Esse cuidado com comparações, né, Fernando? Pois é. O grande problema da comparação é que eu sempre me comparo com pessoas que já passaram, já trilharam o caminho que eu estou trilhando. E esse é um grande perigo. Por quê? Imagina o seguinte, nós estamos fazendo aqui uma live. Boa noite, Esther. Esther falando boa noite aí. Boa noite, Esther. Nós estamos fazendo uma live e nós estamos discutindo esse assunto tão importante para vocês. Só que imagina o seguinte, se eu começo a pensar, meu Deus, mas o Daniel Goleman, que criou a inteligência emocional, ele é tão melhor do que eu, ou o John Mayer e o Peter Salovey, que é o reitor da Universidade de Yale, que eles descobriram a psicologia da inteligência emocional na década de 90, meu Deus, então eu não posso falar sobre isso. Eu não sou tão bom quanto eles. Eles sabem tão mais do que eu, então eu não posso fazer. Eu me comparo, só que o grande problema é, eu não trilhei a jornada que eles trilharam. Eu só posso me comparar com uma única pessoa. Eu tenho que me comparar comigo. Eu tenho que me comparar com a minha versão de 6 meses atrás. E eu tenho que sentir que nesses 6 meses eu me tornei uma pessoa melhor. Eu aprendi coisas. Eu evoluí. Eu me dei mais valor. Eu me dei mais merecimento. Eu cresci na direção que eu quero. Beleza. O que eu faço com as pessoas melhores, como Daniel Goleman, Peter Salovey e tantas outras pessoas que para mim são importantes? Eu olho essas pessoas e modelo. Modelo, é isso. É muito diferente. Mas né? muito. Mas você tem que entender qual o caminho dele que ele trilhou e não o resultado só que ele obteve, né? É que nem o Mandela. Eu quero ser o Mandela, mas você quer ficar preso 24 anos? Pronto, é isso. Você quer pagar o preço? Você quer pagar o preço? Porque tem muita gente que fala, eu quero ganhar dinheiro. Dinheiro não é motivo, tá, gente? Dinheiro não é motivação suficiente para te levar a você deixar um legado nessa terra. Dinheiro, ele é uma consequência daquilo que você nasceu para ser. E eu te falo, Eduardo, eu tenho uma fé muito grande nisso. Que cada um de nós tem um quadradinho nessa terra, que é o lugar que é nosso. Cada um tem que achar esse lugar para ser aquilo que a pessoa nasceu para ser. Enquanto você não encontrar o teu lugar, você vai... O grande erro das pessoas é querer fazer o que as outras pessoas fazem porque são pessoas felizes, têm sucesso, etc. Mas eu gostaria de ter... Todo mundo está advogando na área agrária, está dando muito dinheiro. Então eu odeio pisar na lama, eu odeio pisar mas eu vou para a área agrária. Tá. Honestamente, até pensando numa coisa que você falou... Eu acho que as pessoas... Existem vários quadradinhos para cada uma das pessoas. Sim. Eu posso me encaixar em várias.
eu posso desenvolver quaisquer habilidades. Até eu estava discutindo hoje no almoço com a minha esposa, com meu filho, sobre essa questão. Por que, que nós fomos segregados? Por que, que a pessoa de exatas ela não é de humanas e de humanas não é de biomédicas? Por que inventaram isso? Isso pode ter sido bom processualmente falando, mas em um certo aspecto as pessoas acabaram se colocando em caixinhas erradas. Esse é o problema das caixinhas erradas. As caixinhas são, olha a grande diferença. A caixinha te limita. Porque quando você está encaixotado, você não enxerga o mundo. Quando eu falo de lugar, de propósito, imagina o meu propósito hoje, que é ensinar pessoas a se relacionarem melhor com outras pessoas, impactar no ser humano para ele se tornar uma pessoa melhor. Se eu fosse para medicina, eu poderia ir talvez para a psiquiatria ou eu poderia ser um cirurgião de coração, de cérebro, de qualquer coisa, e nesse momento eu ia continuar usando aquilo que eu nasci para ser, que é impactar a vida de outras pessoas para se tornar pessoas melhores. E eu ia poder ensinar isso. O que eu tenho dentro de mim é ensinar pessoas a se tornarem pessoas melhores. O caminho, o veículo, são centenas de milhares de possibilidades. Mas eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo, que é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu nunca, no meu caso, tá? Eu nunca poderia estar fechado numa sala de TI, dentro de um cofre, sentado na frente do computador fazendo uma programação. Para mim, isso não faz sentido. Para mim. Por quê? Porque eu enxerguei que o meu quadrado no mundo é impactar a vida de outras pessoas, ensinando pessoas. Eu preciso de contato de pessoas, no meu caso. Então eu posso fazer isso em qualquer área? Posso. Se eu fosse para a área de TI, eu certeza que eu ia gerenciar uma área de TI, de projetos, de implementação de sistemas, e ensinar as pessoas. Era o que eu gostaria de fazer. Então, dá para ir em qualquer área e fazer isso, dá. Então, se você faz isso na área processual, penal, ou se você faz isso como funcionário público, ou se você faz isso na área trabalhista, ou se você faz isso na área tributária, em todas elas você pode impactar a vida das pessoas fazendo o seu propósito, a sua missão. Não se limite dizendo, meu pai era trabalhista, eu tenho que ser trabalhista também, porque o escritório é trabalhista. Isso é você querer honrar e estar preso. Você pode honrar e ser livre. Só que as escolhas são individuais, né, Eduardo? As escolhas, a gente delega muito as decisões. E você não é o seu pai, nunca vai ser o seu pai, né, Fernando? E você não é seus amigos e nem as pessoas que vão te julgar e que vão te criticar. Às vezes a gente delega muito para as pessoas, para a gente se sentir aceito. O que você acha que eu devo fazer? Lógico que é importante você pedir conselhos, mas a decisão final é sua, porque as consequências da sua vida são suas. É bom pedir feedback, né, Fernando? Fernando, nós estamos quase encerrando, mas eu tenho uma coisa que eu preciso muito te perguntar para a gente tentar dar um desfecho lógico para a nossa conversa, porque é um assunto tão fantástico e a gente gosta tanto. E tem tantas coisas que a gente pode abordar e, cara, a gente podia ficar horas, talvez, conversando. Né? Várias lives, agora, com certeza. Em relação à transição de carreira, então, quais são os pontos essenciais que uma pessoa deve avaliar para essa transição? Para que a gente conversou não ficar solto? Sim. Eu vou listar quais são as coisas principais que me vêm à mente, que foi onde eu me baseei e onde os meus alunos têm se baseado. Primeira coisa, você tem que entender o motivo. Por quê? Por que eu quero mudar? E esse motivo não pode ser para fugir de um problema. Eu preciso entender por que eu preciso mudar. Eu tenho que sentir isso dentro de mim. Ainda que, mas quer dizer que a minha mudança tem que ser certeira? Não, você vai continuar mudando sempre. Segundo, queime as pontes. Não tenha a ponte de volta. Não aceite voltar para o seu estado anterior. E como é que você faz isso? Você informa pessoas que você honra demais. Foi no meu caso, eu fui falar com meu pai e com a minha mãe, dizendo para eles, eu não vou mais ser isso, eu vou ser aquilo. Por quê? Por que você tem que falar isso para essas pessoas? Porque são pessoas que você não pode nunca voltar para elas e falar, sabe, eu desisti, eu sou um fraco, eu sou frágil, eu sou incapaz. Você nunca vai poder falar isso para essa pessoa. Então eleja 2 pessoas que você pode falar para elas e falar tchau.
eu não vou voltar. Só que você tem que ter um plano B, Eduardo. Porque às vezes você desejou fazer uma coisa, uma transição de carreira, mas você tem que ter um plano B. Não existe esse negócio de tiro certeiro. Às vezes você tenta um tiro certeiro e não vai funcionar. Tem um plano B. E aí, planeje a sua transição de carreira. Você tem que ser responsável. Lembra que a gente falou de coragem? Que é ação com responsabilidade? Não fala, então tá, segunda-feira é hoje, amanhã de manhã eu vou falar com meu chefe e vou pedir demissão. Não funciona isso. Quando eu decidi fazer a minha transição de carreira, eu decidi e planejei para dali 8 meses. Mas esse é o grande ponto. A partir do momento que você decide, esse é talvez o ponto mais importante de tudo isso. A partir do momento que eu decidi, eu tenho que viver e agir hoje, como se eu já tivesse mudado. A minha energia já tem que ser como se eu já tivesse transformado estando num outro cargo, estando na outra posição. Por quê? Eu preciso saber se isso de fato é o que eu quero. Então, se aplique, olhe para as suas habilidades, se prepare emocionalmente, fisicamente, intelectualmente, tenha a transparência de olhar as suas vulnerabilidades, o que você precisa aprender, aonde você precisa ir, o que você precisa fazer com você para que as coisas aconteçam. Quando você passa por esses passos, a forma de agir é muito mais fácil. A forma de agir é muito mais tranquila, muito mais acertada. Mas isso é só a ponta do iceberg. É só a ponta do iceberg. Inúmeras a gente coisas. poderia falar um monte, não dá, infelizmente. Por exemplo, só para as pessoas terem ideia, um processo de coach, ele demanda, em razão dessa necessidade de evolução, de 10, 15 sessões e às vezes mais. Então, em 1 hora de live é impossível a gente abordar, não ser os pontos essenciais. E aí, Fernando, Eduardo, eu queria só avisar o pessoal que vai assistir essa live, ou que está assistindo essa live, no meu perfil do Instagram, @FernandoGranzotti, eu estou na finalização de um e-book detalhado de como fazer uma transição de carreira com inteligência emocional. E aí a gente que legal. Depois a gente, se quiserem me mandar aqui, se quiserem me pedir, eu falo com o Fernando, ele encaminha, tá tudo bem. Não, e aí as pessoas a gente que conversa, quiserem. faz uma nova live. Ou entra no teu perfil, para mim tá tudo bem. Mas isso vai demorar mais ou menos daqui ainda, eu acho que eu termino em 30 dias. Se tudo der certo, em 30 dias tá pronto. Mas as pessoas vão me cobrar e aí eu vou te cobrar. Cobre, com certeza. E aí eu vou deixar disponível lá no meu perfil e tal. Mas vão dar uma olhadinha lá que tem muita coisa interessante. Mas agradeço demais. Tá bom demais. Tá bom demais o teu perfil. Tá bem bacana. Viu? Que legal. A gente tem uma missão, é a mesma, mas de uma maneira a gente se complementa, né? E aí eu criei essa coisa do enchendo a banca porque eu entendo mesmo. A transição de carreira foi muito difícil. É um desafio mesmo. Mas eu honestamente acho que, por exemplo, o marketing jurídico e o networking, que é a minha especialidade, ele é determinante para que você tenha uma transição de carreira de sucesso. É determinante. Determinante. Não tenho dúvida. Fernando, foi espetacular. Eu sou muito, muito agradecido. Ainda bem que conseguimos fazer dar certo essa nossa live. Eu sei que você também é super ocupado, mas eu acompanho o teu perfil, você sabe que eu assisto teus vídeos, eu curto, porque eu tenho muito a aprender com você e é sensacional. Eu quero então te agradecer imensamente a tua disponibilidade. Se você quiser deixar um recadinho final, que já até passamos do tempo aqui um pouco, fica à vontade. Uma das coisas que você precisa olhar para você é que você tem a mesma capacidade de todas as pessoas que existem na face da Terra. A diferença genética sua e do Barack Obama, ou de Nelson Mandela, ou de Albert Einstein, é menos de 0,5%. E o que diferencia você dessas pessoas também é o que diferencia você de uma pessoa que mora debaixo de um viaduto. E por que tem pessoas que são tão extraordinárias e pessoas que estão lá por causa das nossas escolhas? Nós nos adaptamos à vida que a gente escolhe. Infelizmente, a gente se adapta muito fácil. Então, saia dessa zona de conforto. Saia dessa forma normal que você vê a sua vida
e tome decisões para fazer coisas extraordinárias. O mundo está esperando por você. Só que depende de você arregaçar a manga e falar, eu vou fazer. Só você pode decidir isso. É isso. Eu tenho que dizer uma coisa, Fernando. Eu queria enchendo a banca, porque eu entendi o seguinte. Você sabe, você advogou durante muitos anos, enfim. Eu entendo realmente que uma advocacia unida de verdade, porque existem pessoas oriundas do mundo jurídico nas principais esferas de poder. O judiciário é só formado por advogados e os egressos dos bancos do judiciário. No executivo, 30% a 40% das pessoas são oriundas do poder judiciário. E a mesma coisa no poder legislativo, ou até mais, acho que mais de 50% das pessoas do poder legislativo são egressos do poder judiciário. Você imagina uma grande união de todos esses, se a gente não muda o Brasil? Se a gente não muda o mundo? Só que a gente tem que começar mudando aonde, né, Eduardo? Aqui. Aqui. Pega os dois dedinhos, faz assim, ó. É isso. Não delega Eu até me arrepio. a sua vida. É isso aí. As decisões são suas, é isso aí. Obrigado. Fernando, agradeço demais. Obrigado por você me ajudar a cumprir o meu propósito aqui, de ajudar as pessoas. E parabéns pelo seu. E eu só tenho mesmo que te agradecer, desejar para você uma excelente semana e para todos os nossos live espectadores uma semana sensacional, muito produtiva. Se querem saber coisas novas, vai no meu perfil, vai do Fernando, vai no da Comissão de Coaching Jurídico da OAB São Paulo, da qual nós fazemos parte. Tem um monte de coisa espetacular para ajudar a contribuir com a carreira dos advogados. Fernandão, obrigado. Mais uma vez, muito grato, meu amigão. Ó, forte abraço para você, forte abraço para todos aí. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.